Você viu que Sérgio Moro foi declarado juiz parcial no caso de um doleiro do Banestado, né? Isso foi estabelecido ontem na segunda turma do STF, presidida pelo ministro Gilmar Mendes. Foi colocado em votação, deu 2-2, porque o ministro Celso de Mello se encontra de licença médica e o empate beneficia o réu. Tá? Então, o que aconteceu? O Sérgio Moro juntou ao processo, enfim, provas, né, novos documentos, né, e todo o debate em torno disso. Tá? Eu não sou especialista na área, repito sempre isso, mas trago esse tema aqui porque eu procuro estudar esse tema, né, procuro ter informações sobre esse tema, né, e já tem vários vídeos meus aqui, você pode encontrar no canal vídeos sobre a justiça, inquisitorialidade da justiça, juízes, né? Eu tenho uma pequena biblioteca sobre esse assunto aqui. Tem um até que eu cito esses livros, né? Leio pequenas passagens dos livros. E é bem interessante que Sérgio Moro soltou uma nota acerca da decisão de ontem do Supremo, tá? Da segunda turma do Supremo. Na nota, eu vou ler uma parte da nota aqui, ele diz o seguinte, tá? Enfim, abre aspas, é Sérgio Moro, né? No caso específico, apenas utilizei o poder de instrução probatória complementar previsto nos artigos 156, 2 e 404 do Código de Processo Penal, mandando juntar aos autos documentos necessários ao julgamento da causa. É verdade, né? Isso é um problema do nosso sistema. Né? Quando o Sérgio Moro diz que o Código de Processo Penal permite isto, é verdade, o Código de Processo Penal permite isto. E todos os juízes fazem isto. Né? E nunca ninguém soube disso. Agora nós estamos sabendo porque foram julgadas pessoas importantes, pessoas muito relevantes. Lula, né? O mais importante, né? Mas muitos outros, né? Figuras, empresários, pessoas ricas. Ele continua aqui, né? Foi uma atuação regular reconhecida e confirmada pelo TRF4 e pelo Superior Tribunal de Justiça. Né? E aí ele continua, né? E agora recebeu um julgamento dividido no STF que favoreceu o condenado. Bom, tudo isso aconteceu. Né? E aí os juízes nas diferentes instâncias vão interpretando a lei de alguma maneira ao seu bel prazer. Quer dizer, quando o Sérgio Moro diz nessa nota aqui, ele diz aqui, olha, foi confirmado pelo TRF4, segunda instância, foi confirmada pelo STJ. Eles leram e disseram. Aí vai lá o STF e diz, não, não é isso. Né? Nós lemos e interpretamos. É assim que funciona. Sempre funcionou assim. Né? No final das contas, o que vale é a decisão superior, vale a decisão do STF. Aqui na nota de Moro ele continua, ele diz o seguinte, a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício. Aí ele cita o Código de Processo Penal determinar, no curso da instrução, ou antes de proferir sentença, a realização de diligências para dirimir dúvida sobre um ponto relevante. O que o juiz entende por diligência também, quer dizer, é o entendimento do juiz. Foi o que eu disse, né? Eu peguei aqui, né, eu sempre digo aqui, ó, do princípio do livre convencimento motivado, né? São depoimentos de juízes. Tem vídeos meus lendo mais de um depoimento de juiz. Eu vou pegar somente um depoimento de juiz. Tá? Isso ali é o Código de Processo Penal, uma lei que Moro cita. E aqui um juiz, são não identificados, é um trabalho acadêmico, o juiz diz, então, em primeiro lugar, a lei não diz nada, porque a lei é uma ficção. Quem diz o que a lei diz é o juiz. Eles pensam assim, não tem nenhum... Né, pode haver uma divergência aqui e acolá, mas o juiz é o intérprete da lei. Então, se a gente pegar a própria avaliação da suspeição de Moro nas diferentes instâncias, o juiz fez isso. Quem diz o que a lei diz é o juiz. Então, na segunda instância,
se disse uma coisa, no STJ se disse outra, e agora no STF se disse outra. Então é sempre assim. Eu lamento ter que dizer isso. Infelizmente, eu não estou aqui criticando esse ou aquele juiz, não é este o ponto, né? O ponto não é criticar pessoas, o ponto é reconhecer como está estruturado o funcionamento da nossa justiça. Só reconhecer, eu não estou aqui, eu gostaria que mudasse, né? A sociedade brasileira é que vai ter que dizer se quer mudar ou não. São os legisladores que dizem se eles querem mudar ou não o Código de Processo Penal. Não adianta, né? Tem estudos mostrando isso. O que eu posso fazer é dizer para você que funciona assim e solicitar que você reconheça que funciona assim. Porque se nós reconhecemos que funciona assim, nós demos, portanto, o primeiro passo para eventualmente mudar, caso queiramos. Agora, se as pessoas acham, né, e isso eu acho que enfraquece o reconhecimento, né, se as pessoas acham que a justiça nunca funcionou assim e que só funcionou assim no caso de Lula ou em outros casos paradigmáticos, aí se torna mais difícil mudar. Isso acontece sempre nos julgamentos mais corriqueiros. O juiz ele tem iniciativa probatória. O grande problema é o seguinte: se você perguntar aos especialistas, eu sempre menciono o professor Roberto Cante de Lima, né, várias das pessoas em torno do núcleo de pesquisa do INEAC, né, no INEAC-NCT, do núcleo de pesquisa liderado, tocado, coordenado pelo professor Roberto Cante de Lima. Existem muitos artigos, teses de mestrado, teses de doutorado, mostrando como é o real funcionamento da justiça. É difícil de mudar porque é necessário, primeiro, que as pessoas reconheçam. Esse é o primeiro passo. O meu vídeo é nesse esforço de que você reconheça, que todos nós reconhecemos. Então, primeiro reconhecer. Segundo passo, depois de reconhecer, né, decidir se vai querer mudar ou não. Né? Se a decisão for para mudar, é necessário mudar a lei, mas não só necessário mudar a lei, é necessário mudar o treinamento nas faculdades de direito acerca dos procedimentos judiciários. Qual é a grande dificuldade? Quais são os protocolos de procedimentos da justiça? Os protocolos são explícitos ou são implícitos? O melhor para toda a sociedade, inclusive para os próprios juízes, que estão sendo criticados hoje muito, eles juízes, não é o caso aqui deste vídeo, de novo, repito, eu estou falando de uma estrutura, estou falando de uma regulação, estou falando de regras, estou falando de treinamento. Né? É necessário primeiro que as pessoas reconheçam isto. Caso elas queiram, você não consegue mudar nada se primeiro você não reconhece. Então o que eu estou trazendo é essa nota de Sérgio Moro. A nota de Sérgio Moro está aqui, esses trechos estão num artigo do Reinaldo Azevedo. Moro emite nota que deveria envergonhar Carmen e Fachin. Eu acho que o Reinaldo está errado. Não deveria envergonhar, porque a nota está dizendo o que está no Código de Processo Penal. E a nota está dizendo como os juízes agem. Os juízes têm efetivamente iniciativa probatória no Brasil. Agora, nós achamos que eles deveriam ter, não deveriam ter, né? Quem deveria ter só a iniciativa probatória seria o procurador. Essa é a discussão. Agora, é preciso que nós reconheçamos com humildade, né? Com humildade, que essa iniciativa probatória não foi só utilizada para perseguir esse ou aquele inimigo político. Essa iniciativa probatória é utilizada sempre. Essa iniciativa probatória é que muitas vezes leva alguém a perder uma disputa na justiça, eventualmente até ganhar, eventualmente alguém a perder a liberdade, ser condenado. Né? E pessoas comuns, né? Não pessoas importantes, empresários riquíssimos, políticos importantes, políticos de projeção nacional. Isso é um procedimento corriqueiro. Né? O que eu acho que tudo isso da Lava Jato, né, que tem aspectos positivos, mas, no meu entender, acabou tendo mais aspectos negativos. Mas tem um aspecto, né, negativo que acaba virando positivo, que é o seguinte: ela explicitou para um público mais amplo, ela me deu a oportunidade, por exemplo, de fazer esse vídeo aqui, mas ela explicitou para um público mais amplo
o funcionamento real da justiça. Eu só lamento que muita gente pegue esse funcionamento específico da Lava Jato e diga que aquilo só aconteceu ali, né? Que esse funcionamento da Lava Jato é uma especificidade dela. Não é. Não é. Eu não estou aqui insistindo, dizer acredite em mim, não é isso. Tem lá os estudos. As pessoas já fizeram isso, estudaram, publicaram. São especialistas, pessoas que vivem disso, escrevem sobre esse assunto. Tá? Era isso que eu tinha para dizer. Peço que curta o vídeo, comente o vídeo, divulgue o canal, se inscreva no canal. Se quiser, torne-se um assinante do canal. Um grande abraço.